Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Débora do Vale, psicanalista clínica com abordagem cristã, e por aqui você aprenderá como lidar com as suas emoções e será curado e restaurado pela palavra de Deus e pelo conhecimento. Por isso, inscreva-se, compartilhe. E eu quero começar esse vídeo perguntando a você: você sofreu abandono na infância ou na adolescência? E quando eu falo de abandono, eu não falo apenas de situações extremas, como ter o pai ou a mãe abandonado os filhos, ter deixado de criar os filhos e ido embora, ou talvez uma situação de risco, como passar fome, ter que morar de favor na casa de parentes, ser abusado, entre tantas outras questões que para nós fica bem claro que se trata de abandono. Eu falo de abandono em camadas mais profundas. A verdade é que a ferida do abandono pode se manifestar até mesmo na vida daquela pessoa que aparentemente teve uma infância, digamos assim, ok, mas que muitas vezes essa ferida se abre por pequenas situações que na mente da criança são extremamente traumáticas. E muitas vezes nós carregamos essa ferida para a vida sem nem nos darmos conta da existência dela. Será que hoje, quando você se lembra da sua infância, qual que é a lembrança negativa que vem à sua mente? Será que em algum momento da sua história você foi deixado pelos seus pais, eles tiveram ali que ir trabalhar e deixaram você com um parente, os avós ou um cuidador, e ali você teve aquele afastamento abrupto dos seus pais e trouxe um sofrimento, uma lembrança negativa para você? Será que foi lá quando você talvez foi a filha mais velha, sua mãe precisava de sair para trabalhar, o seu pai também, e ali com vários outros irmãos mais novos, naquele emaranhado de problemas que envolvia a sua casa, sua família, os seus pais, você precisou assumir uma função que não era sua e viu os seus sentimentos serem deixados de lado, ou talvez interpretou aquela situação da seguinte forma: eu só sirvo para ajudar a minha mãe. Os meus sentimentos como filho, o meu papel de filho não é tão importante assim. Talvez, quem sabe, você até mesmo se lembra de quando você teve medo ali de realizar algo que era marcante para você, algo que você nunca tinha feito, uma apresentação, uma viagem sem os seus pais, ou participar de um acampamento e dormir fora sem eles. E talvez ali você ficou angustiado, com medo daquela situação, e aí de repente você foi falar para os seus pais os seus medos, as suas inseguranças, e eles te disseram a seguinte frase: filho, a vida é assim mesmo, engole o choro e vai, ninguém respeita gente chorona, deixa de ser mole. Será que quando você olha para sua infância, alguma dessas situações ou situações parecidas com essa aconteceram com você? Ou até mesmo, como eu falei no início, você passou por uma situação de extremo risco, de extremo abandono, como abuso, entre outras questões, talvez foi abandonado pelo pai, abandonado pela mãe, criado por outras pessoas. Independente se a sua ferida do abandono se abriu por pequenas situações ou por situações extremamente traumáticas, assista esse vídeo até o final, porque você entenderá o que essa ferida está causando de negativo na sua vida, os problemas que ela tem trazido para você e como você pode ser curado pelo conhecimento e pela palavra do Senhor. Mas então, de onde surge a ferida do abandono? De onde ela nasce? Então, quando a criança nasce, ela tem necessidade de conexão, reconhecimento, afeto, carinho, proteção e defesa, primordialmente de quem? Dos pais. Se os pais estiverem ausentes, dos cuidadores. Mas independente de quem vai criar essa criança, ela precisa disso. Ela precisa de proteção, ela precisa de palavras de afirmação, de reconhecimento, até mesmo de certo ponto de autonomia. E afinal, quando a criança está naquela situação ali de dependência dos cuidadores, ela é de fato dependente, de modo que através dos seus cuidadores, a sua sobrevivência é mantida. Se aquela criança for abandonada, se aquela criança for deixada em algum lugar, literalmente ela vai acabar morrendo. O afeto e a dependência que a criança desenvolve pelos seus cuidadores, pelos seus pais, é a nível de sobrevivência. Realmente
é a nível de sobrevivência, mas quando essa criança cresce com essas lacunas, com ausência de reconhecimento, de proteção, de afeto, de amor, de defesa, quando alguma dessas coisas falta para essa criança, ela então carrega para a vida inteira as lacunas, as faltas daquilo que aconteceu na sua infância, daquilo que faltou na sua infância. E é aí que surge a dependência emocional. A dependência emocional, ela nasce em uma alma que carrega a dor de ter tido as suas necessidades infantis, primordiais ali de sobrevivência, negligenciadas. E por mais que a fase adulta chegue, a pessoa ainda sente que depende do outro a um nível de sobrevivência, como se ainda fosse criança. Ou seja, a pessoa cresce e por causa daquilo que lhe faltou, ela vê no outro não apenas afeto, não apenas conexão, não apenas um relacionamento, mas sobrevivência. Ela vê nos relacionamentos sobrevivência, como se ainda fosse criança. E quando eu falo de necessidades negligenciadas, pode ser que até mesmo você tenha sido criado até bem pelos seus pais, você conviveu com eles, eles cuidaram bem de você, não faltou alimento, eles te protegeram, mas talvez na sua expectativa de criança, você esperava que os seus pais demonstrassem afeto de uma certa maneira, e eles demonstravam, eles conseguiam demonstrar de outra maneira. E na cabeça da criança, ela não consegue entender que cada um demonstra afeto de uma maneira diferente. Se os pais muitas vezes não demonstram afeto de acordo com as expectativas da criança, ela acaba ali crescendo e levando aquela falta dentro do coração, aquele sentimento de que lhe faltou alguma coisa, de que suas expectativas a respeito dos seus sentimentos foram frustradas, foram negligenciadas. Quais as consequências na vida adulta e nos relacionamentos para a pessoa que está ali carregando a ferida do abandono e, consequentemente, ali crescendo, se tornando um adulto dependente emocional? O que será que acontece na vida adulta dessa pessoa? A pessoa que carrega essa ferida e essa dependência emocional, com o passar do tempo, ela começa a ver cada relacionamento como um bote salva-vidas. Como eu disse, ela não vê um relacionamento de uma maneira normal, de uma maneira sadia. Para ela, é vida ou morte, é sobrevivência. Então, um amigo, o pastor, o padre, o líder de célula, o namorado, o cônjuge, vira seu bote salva-vidas. A sua definição de afeto é infantil. O dependente emocional sente que o amor e a admiração do outro são a sua única esperança. E aí ele pensa: se essa pessoa me deixar ou deixar de me amar como eu preciso ser amado, eu vou morrer. E quando o relacionamento se rompe, é como se essa pessoa perdesse o chão, é como se ela perdesse o seu senso de valor, porque o senso de valor do dependente emocional não está nele mesmo, está no outro, no reconhecimento do outro, e ele vai ali de relacionamento em relacionamento, de amizade em amizade, de líder em líder, buscando alguém que lhe dê valor. E é claro que quando a pessoa se sente pressionada a retribuir esse valor, a dignificar esse dependente emocional, em algum momento essa pessoa vai desistir e vai embora. O que você faria se alguém que você ama rompesse com você? Você já parou para pensar nisso? Como você se sente quando você passa por um rompimento? Você consegue seguir adiante com uma certa saúde emocional? É claro que todo rompimento causa sofrimento, é como se fosse um certo tipo de luto. Mas será que é um sofrimento dentro do esperado ou será que o seu sofrimento é no sentido assim: eu perdi a minha vida, eu perdi o meu chão, se eu não arrumar outra pessoa para estar ao meu lado e me dar amor, eu não vou conseguir sobreviver, eu não consigo conviver muito bem comigo mesmo. Até que ponto você se sente assim? Então vamos pensar um pouco a respeito das atitudes que o dependente emocional tem no seu dia a dia. Mas Débora, como é que será que eu vou entender? Como é que será que eu vou identificar, encontrar naquela pessoa, em mim mesmo, o comportamento, entender esse comportamento, identificar como é que o dependente emocional se comporta? Então, em primeiro lugar, o dependente emocional, ele é incapaz de tomar decisões sozinho. E isso vai desde pequenas decisões
decisões, até decisões importantes. Então aquela pessoa, ela não consegue, por exemplo, se ela tiver um evento importante para ir, ela tiver que sair para comprar uma roupa, um sapato, ela vai ter muita dificuldade, uma dificuldade demasiada em poder ali sair sozinha e resolver qual roupa ela quer vestir ou qual roupa é mais adequada. Aquela pessoa, ela dificilmente vai conseguir fazer uma viagem sozinha, um passeio sozinho, sentar ali numa cafeteria para tomar um café sem ter uma companhia. E até decisões mais importantes, como entrar ou não em relacionamento amoroso, sair de um relacionamento amoroso, assinar um contrato, comprar ou vender algo, seja algo pequeno ou uma compra ou venda grande, assinar um contrato, aquela pessoa vai ter uma dificuldade muito grande, um sofrimento muito grande em tomar essas decisões, em acertar a sua própria caminhada, e ela vai ver no outro a capacidade de conseguir ajudá-la, ou seja, ela não consegue ver nela mesma a capacidade de decidir algo, ela consegue ver no outro, ela vê no outro algo que ela acredita que não tem, e aí ela confia suas decisões a quem está ao seu lado e até começa a criar pretextos para que ela tenha sempre alguém ao seu lado, ajudando, orientando, para que ela mesma sinta aquele apoio. Mesmo que muitas vezes essa pessoa que vai dar aquela opinião ou conselho para o dependente emocional, mesmo que ela não siga aquele conselho, ela precisa alguém ao lado ali para ela se sentir apoiada e orientada. Em segundo lugar, o dependente emocional, ele vive cego para suas próprias qualidades. Então ele não consegue reconhecer a sua beleza, inteligência, as suas capacidades. Ele consegue ver os seus defeitos, ele vê os seus defeitos maximizados e vê as suas qualidades minimizadas, ou às vezes nem tem a capacidade de vê-las. Para ele é um grande sofrimento se olhar no espelho, é um grande sofrimento falar dele mesmo, de suas qualidades, é um grande sofrimento para ele se olhar no espelho, mesmo que ele estiver bem vestido, ele sempre vai se ver ali feio, insignificante. Ele depende das esmolas emocionais do outro, ele depende que alguém valide, que alguém lhe diga se ele é bonito, o quanto ele é inteligente, o quanto ele consegue fazer algo bem feito. Ele não consegue ali construir uma autoestima. Então ele vive ali dia e noite, dia após dia, mendigando as esmolas dos outros, as esmolas emocionais, as pequenas migalhas de amor, de afeto que os outros lhe dão. O dependente emocional, ele também não tem identidade, ou seja, ele não se conhece. Como ele vive na cegueira que a dor do abandono provoca, ele se vê como um fruto do acaso, um erro, um rascunho mal feito, no meio de um mundo de pessoas perfeitas. Ou seja, os outros são inteligentes, os outros são bonitos, os outros têm mais capacidade, mais inteligência, são mais bem-sucedidos, mas eu não. Eu sou ruim, eu sou inferior, sou defeituoso, sou sem valor, sem importância. Mas aí quando ele tem alguém ao seu lado que ele vê valor, que ele reconhece valor, que ele acha com certeza que é muito melhor do que ele, aí o seu senso de valor sobe, porque eu tenho alguém ao meu lado que tem valor. Então essa pessoa que está ao meu lado, que tem valor, ela traz esse valor para mim. Ele atribui valor para mim mesmo, porque eu mesmo não tenho valor. Ele sabe que é filho de alguém, pode até conhecer a sua linhagem, seus pais, mas ele vive no meio desse emaranhado de convívios, das identidades das pessoas ao seu redor. Então ele vive perdido ali nas atitudes do pai, na vida da mãe, nos problemas dos tios, dos irmãos. E ele mesmo não se identifica no meio desse emaranhado, ele não consegue se enxergar, ele está cego, ele vive a história do outro, então ele se envolve nos problemas dos outros para receber apoio e para ao mesmo tempo se espelhar no outro, ver no outro a identidade que ele ao mesmo tempo que ele mesmo não tem. Ele não tem identidade própria, ele não tem propósito, nem potencial, ele não vê potencial em si mesmo para fazer algo relevante. O dependente emocional, ele também não tem lar. E quando eu falo de não ter lar, na verdade é uma metáfora para que você entenda que o dependente emocional, ele não consegue construir, internalizar dentro dele mesmo um lar, um lugar de aconchego, um lugar de abrigo, de fortalecimento, de descanso, de completude. Ele faz do outro o seu lar. Ou seja, o dependente emocional, ele se abriga, ele constrói a sua casa no outro, no ser do outro, até que um dia esse outro se cansa de ser sua
muleta e vai embora. E quando esse outro vai embora, ele está desabrigado. E em último lugar, um comportamento forte do dependente emocional é o seguinte: ele vive vestido, enrolado e coberto pelas crenças que ele mesmo tem de si mesmo. Como assim, Débora? Não sou capaz, não tenho valor em mim mesmo, sou fruto do acaso, não tenho propósito, não sou capaz de realizar algo grande, sem o amor do outro eu vou morrer, preciso de alguém que me ajude, preciso de alguém que vá comigo, preciso de alguém que me oriente. O dependente emocional, ele vive envolto por essa capa de insignificante, de coitado, de inferior, de sem importância. E não se trata de vitimismo. Ele, de fato, vive a vida como se todas essas crenças fossem reais. E a partir dessas evidências e tudo que eu te falei, te mostrei a respeito das características da ferida do abandono e da dependência emocional, eu te pergunto: será que você se vê nesse diagnóstico? Será que você tem esse tipo de pensamento com certa frequência? Ou será que você convive com alguém que tem esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento, essas crenças a respeito de si mesmo? Quanta vida você tem deixado de viver em Cristo por causa dessas crenças e desses pensamentos negativos? Quanta vida, quanto amor, quanto a graça você tem deixado de experimentar por não curar, por não tratar a ferida do abandono? A palavra de Deus nos conta a história de um cego, que foi chamado de cego Bartimeu. E a sua história está em Marcos, capítulo 10, versículo 46. E este homem carregava profundamente a ferida do abandono. Na época de Jesus, quando alguém era ali deficiente, aquela deficiência impedia aquela pessoa de trabalhar, ela ficava às margens da sociedade. Muitos desses deficientes, mesmo que tivessem família, acabavam se tornando moradores de rua, pedintes, e até mesmo porque naquele tempo uma doença grave era vista como um castigo de Deus. Ou seja, aquela pessoa que tinha cegueira, paraplegia, lepra, era vista como uma pessoa que estava debaixo do castigo de Deus. Eles viviam então em lugares afastados, como você sabe ali na leitura das histórias de Jesus, é muito fácil perceber, até através dos filmes, que aquelas pessoas viviam ali afastadas da sociedade, principalmente os que tinham lepra. Eles viviam nas portas das cidades, pedindo esmolas, eram andarilhos, e até mesmo a capa que essas pessoas vestiam era específica para aquela classe de pessoas. Então, por mais que elas tentassem esconder, o tipo de vestimenta que elas tinham mostrava a que nível elas estavam diante da sociedade. Era um estigma pesado diante da sociedade de Israel. Então você consegue imaginar ali a situação daquele cego? Na palavra de Deus não fala se ele se tornou cego durante a sua vida ou se ele já tinha nascido cego. Fato é que aquele homem estava às portas da cidade pedindo esmola, totalmente cego, às margens da sociedade, até o ponto que ele se encontra com Jesus. Mas até aquele ponto, você consegue imaginar o quão abandonado aquele cego se sentia? O tamanho da solidão, do desvalor, a quantidade de questionamentos diante da sentença, de pensar que ele mesmo estava debaixo do juízo de Deus, mesmo talvez sem ter feito nada para merecer aquilo? Bartimeu significa filho de Timeu. Ou seja, aquele cego, ele tinha família, ele tinha uma linhagem, mas ele estava refém de uma terrível e incurável enfermidade. Era chegado a chance de ser curado, era chegado o dia da sua cura, de ser reintegrado à sociedade e ter uma nova vida. E ele se encontra com Jesus, e eu vou ler com você agora, a partir do verso 46 do capítulo 10 de Marcos. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos de uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego.
Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo. Respondeu ele. Vá. Você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Quais são as lições que essa história nos traz? Essas lições, essa história, as lições que ela nos traz, nos ensinam como entrar pelo caminho da cura, da ferida do abandono e da libertação da dependência emocional. Em primeiro lugar, quando o cego consegue chamar a atenção de Jesus, a palavra diz que ele lança fora a capa. E eu pergunto a você, você já lançou fora a sua capa? Você já lançou fora a sua capa que está em volta de você? Em volta de qual tipo de capa você tem vivido? Será que você já conhece a palavra, ora, reza, faz a obra de Deus, mas quando Deus te vê, Ele ainda te vê envolto por uma capa, cuja capa está escrito errada, incapaz, insuficiente, medroso, medrosa, incompetente, infiel, inconstante, desprezado. Se você pudesse fechar os seus olhos agora, imaginar a sua alma vestida e envolta por uma capa, quais as sentenças estariam escritas nela? Será que quando você se apresenta diante do Cordeiro de Deus, aquele que nos torna perfeitos e dignos nele, você ainda se apresenta envolto por essa capa de crença, de indignidade, de imperfeição, de desprezado? O primeiro passo para ser curado e restaurado nas camadas mais profundas da alma é abrir mão da capa e lançá-la fora. Parece fácil, mas abrir mão do conforto de ser vítima dói. O lugar de vítima é confortável. Abrir mão das crenças e ter a nossa mente renovada pela palavra de Deus e por aquilo que Deus pensa ao nosso respeito dá trabalho. Muitos dizem que querem ser curados, mas poucos querem deixar o lugar de vítima. A palavra diz que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Então é inútil clamar ao Senhor por uma mudança extraordinária, por uma vida com Deus extraordinária, por milagres extraordinários, se quando Ele olha para você, Ele ainda vê que você pensa dessa maneira a respeito de si mesmo. Quando Deus olha para você, sabe o que Ele vê? Ele vê que você é digno em Cristo, que você é capaz, que você é constante, que você é vencedor, que você é perfeita criação de Deus. Mas se realmente você não estiver disposto, disposta a acreditar naquilo que Deus pensa e não nas mentiras que o diabo colocou em sua mente, usando as circunstâncias de dor e de trauma que você viveu, não há nada que Deus possa fazer. Não há nada que Deus possa fazer. Na palavra do Senhor você vai encontrar todas as sentenças positivas e verdadeiras e dignas de confiança que o Senhor tem ao nosso respeito. Mas se você não lançar fora a capa, assim como o cego lançou quando encontrou Jesus, você não viverá uma mudança verdadeira. Abra mão do conforto, do lugar de vítima. Abra mão da sua capa, das sentenças escritas nela e corra, porque o Senhor Jesus está te chamando. Em segundo lugar, aquele homem estava diante de uma oportunidade única. Não haveria outra chance. Ele precisava pedir certo. Aquele homem estava sofrendo não apenas com a cegueira ou com o estigma daquela capa, daquela vestimenta, daquela indignidade diante da sociedade de Israel. Ele ainda sofria com a miséria. O sofrimento dele não era só com a deficiência, era com as consequências que a deficiência lhe trazia, e uma delas era a miséria. Ele não podia trabalhar. Se ele pedisse ao Senhor a cura, ele ainda precisaria de reconstruir sua vida, aprender um ofício, construir uma família. A sua vida não ia tornar um mar de rosas, não ia se transformar em um mar de rosas. Se ele fosse curado, ele conseguiria voltar a ver, ele conseguiria voltar a ter uma vida de dignidade diante de Israel. Mas ele ainda precisaria ter muito trabalho a ser feito, ainda havia trabalho a ser feito. A questão é que para aquele homem enxergar outra vez,
Se enxergar e enxergar o mundo ao seu redor era mais importante do que qualquer riqueza. Diante disso, eu pergunto a você, que tipo de milagre você tem pedido ao Senhor? A verdade é que quando estamos num lugar de dependentes emocionais, nos colocamos diante do Senhor, não para pedir a cura da nossa visão, não para pedir a cura da nossa alma, não para pedirmos que Ele nos ensine a ter satisfação conosco mesmos, a saber desfrutar da solitude ou a conseguir perdoar quem abusou de nós. Nós geralmente não pedimos nada disso. Ao invés disso, nós pedimos um marido, uma esposa, um namorado talvez. Pedimos alguém que nos dê amor, alguém que nos valide, que nos tire da solidão, da convivência insuportável conosco mesmos. Pedimos prosperidade para sanar a dor do desprezo das pessoas diante da nossa condição e provar que somos vencedores e capazes. Faz sentido para você? Quando estamos diante do Senhor, nós fazemos pedidos errados. Nós pedimos mal. E em Tiago capítulo 4 está escrito: de onde vêm as lutas e brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas não podem tê-las. Estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos que são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Quantas vezes você se achou brigando com Deus em oração para que Ele te dê aquilo que você acha que precisa para sanar a sua dor, quando na verdade Deus quer te curar da sua cegueira emocional, Ele quer te dar vida plena, Ele quer te dar algo que nenhum relacionamento, nenhuma condição financeira é capaz de te dar. Aquele cego fez o pedido certo e recebeu das mãos de Jesus o extraordinário milagre da cura. A sua vida mudou de forma extraordinária e definitiva. Então, o que fazer para curar a dor do abandono e se libertar da dependência emocional? E a primeira pergunta que eu te faço é: você de fato deseja ser curado? O que de fato você espera de Deus? Jesus pergunta para aquele cego: o que você quer que eu te faça? Aquele homem poderia ter pedido outras coisas, mas ele fez o pedido certo, ele pediu pela cura. Quanto tempo você tem gasto com Deus, buscando dele de fato a cura da sua cegueira emocional? Entenda que não existe ninguém no mundo que seja perfeito o suficiente para preencher a nossa alma. Nem nossos pais o são, nem o nosso cônjuge é, nenhum amigo ou pastor ou líder é capaz de ser. Aquele que é capaz de preencher a nossa alma e de descortinar a nossa visão e nos apresentar quem somos é o Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra. E a cada dia que você se alimentar dela, os seus olhos serão abertos. Entenda que Deus não faz ninguém perfeito, mas ideal para o seu propósito. Deus não te fez perfeito, Deus não faz ninguém perfeito, mas Ele te fez ideal para o chamado que o Senhor tem para você, para o seu propósito, para aquilo que Ele planejou para a sua vida. Existe um dom, um jeito de fazer um propósito que é só seu e ninguém poderá fazer da mesma maneira. Lance fora a capa e comece a pedir a coisa certa. Peça certo, busque ajuda, faça terapia com um profissional cristão, alguém que vai te ouvir, alguém que vai te orientar, alguém que vai mostrar a você os traços da sua personalidade, te ajudar a trabalhar as suas qualidades, a enxergar o seu valor. Busque fazer terapia. E eu quero terminar essa palavra, esse vídeo, com Romanos 8,30, que diz assim: e ao que predestinou, a esses também chamou, e ao que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. Que diremos nós acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também todas as coisas?
Como o Senhor não lhe dará cura? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, se ele não poupou a esse cego a cura da sua cegueira, a cura da sua indignidade, da sua miséria? A questão é que nós precisamos tirar os nossos olhos para as soluções transitórias e buscar por uma cura e por uma solução permanente. Abrir os nossos olhos e deixar tudo para trás e correr ao encontro de Jesus, assim como Bartimeu fez. O Senhor nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos justificou em Cristo, Ele nos glorificou. E se você, a partir de hoje, começar a tomar posse dessa verdade, que você foi predestinado em Cristo para a prática das boas obras e para a salvação e a redenção no Senhor Jesus, que você foi chamado e predestinado desde antes da fundação do mundo para essa vida gloriosa, os seus olhos começarão a ser abertos e você viverá uma vida plena e livre de toda cegueira emocional e espiritual. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem. Até o próximo vídeo. Tchau!